Vou colocando aqui o tema da live enquanto o Instagram começa a avisar que eu cheguei. Boa noite, gente! Estou aqui botando vai botando coraçãozinho aí pra chamar mais gente. Deixa eu só botar o tema aqui fixo. Foi? Foi. Se preparando psicologicamente para a amamentação. É o tema da nossa live de hoje. Gente, eu tô amando fazer essa série do amamentação dos sonhos, vários temas, várias coisas legais e um bate-papo com vocês incrível aí pra gente falar cada dia de uma coisa. Hoje é comigo, quinta-feira com a Lilith. A gente vai falar qual é o tema, que agora eu não lembro de cabeça. Mas vamos lá, gente. Então, Ana, que loucura de tema é esse? Como assim se preparar psicologicamente para amamentação? Gente, eu falei desde o início para quem me acompanha quando eu tive o Bernardo. Mesmo a gente muito preparada tecnicamente, a gente tem que estar o máximo possível preparada psicologicamente. A amamentação não é um processo fácil. Se alguém vender isso para vocês, olha, eu vou te dar a amamentação mais fácil, vai ser a forma mais fácil para você, você não vai ter problema nenhum, vai ser tudo muito fácil. Não é assim. A amamentação não é só técnica, não é só posicionamento, não é só pega correta, não é só massagem nas mamas. Ah, mas se eu souber massagear, mas se eu souber botar o bebê na pega correta, se eu souber fazer N coisas para evitar os problemas mais comuns, como fissuras, candidias e demais outras intercorrências que podem vir a acontecer, eu tô preparadíssima. Só que não. Então, gente, vamos tentar explicar um pouco. Quando a mulher começa a amamentar, ela acabou de ter o seu bebê, né? Então vai ter uma alteração hormonal por causa disso, além do parto. A gente sempre fala que o parto, sendo ele normal ou cesariana, não vai interferir diretamente no sucesso da sua amamentação. Ah, se eu tiver parto normal, eu vou amamentar mais do que se eu tiver cesariana. Isso já é comprovado que não tem ligação. Tá? O que pode acontecer são mulheres que têm parto normal, ter uma pojadura, descida do leite mais rápida do que mulheres de cesariana e evitar logo fissuras de início, porque a mulher com cesariana, ela tem que ficar de 6 a 8 horas pós-parto, tem médica que ainda deixa 12, deitada. Então quem vai botar esse bebê pra mamar nela é um profissional, né, que tiver no hospital. E aí a posição para ela não é boa, a posição para esse bebê não é boa. Então pode acontecer muitas vezes o bebê já machucar a mãe desde a primeira pega devido a essa questão da posição do bebê. Então, assim, quando eu falo do parto, o que eu quero dizer do parto? O parto, eu falo em relação, assim, quantas mulheres ficam meio que traumatizadas com o parto devido à violência obstétrica. Então, elas já saíram de uma situação completamente estressante e traumatizante e aí agora ela tem que começar a amamentar. Ou quantas vezes essa mulher ficou 20 horas em trabalho de parto, ela tá morta de cansaço, e ela dali em diante ela virou realmente mãe e vai começar a amamentar, e a amamentação é livre demanda e é a hora que o bebê quiser, se ele quiser o tempo todo. Então assim, é muita coisa que atropela a gente ao mesmo tempo quando esse bebê nasce. Gente, vai botando coraçãozinho aí pra ir aparecendo mais gente, que aí depois o povo vai entrando e fica assim, vai deixar a live salva, vai ficar perguntando as coisas que eu já falei 10 mil vezes. Me ajuda aí. Então, assim, vem muita coisa junta. Não é só a amamentação.
Outra coisa, eu vou responder as perguntas, tá? Quem quiser, bota nesse pontinho de interrogação aí, por favor, tá? Então, assim, não é só amamentação. Não é tipo, eu tô aqui bem, acabei de dormir, tô ótima, maquiada, cutis boa, o bebê nasceu e eu vou botar esse bebê pra amamentar. Não, gente, tem uns hormônios, tem N coisas que vão vir junto com o bebê. E aí tem também para as mulheres, por exemplo, de cesárea, é uma cirurgia que para a maioria das mulheres é chata, sim. Eu odiei a cesariana, eu fiz cesariana, o Bernardo estava pélvico, eu não quis arriscar um parto normal, e aí eu me senti atropelada, literalmente eu me senti atropelada, parecia que tinham passado um trator por cima de mim, e a única coisa que eu queria fazer era dormir. A única coisa que eu queria fazer era dormir, era ficar quieta na minha, e eu tinha o Bernardo. Eu tinha o Bernardo pra amamentar, eu tinha o Bernardo pra ver, e na hora que eu ia começar a pegar no sono, o Bernardo acordava, e eu não conseguia sentar, eu não conseguia posicionar ele no meu peito, porque eu não podia me mexer, eu tinha tomado anestesia, podia dar cefaleia, né, por causa não por causa da anestesia, tem outros motivos também. E aí vem tudo isso junto. Então a gente já começa um desgaste muito grande, desde muitas vezes do parto, ou até muitas vezes da própria gestação. Tem mulher que chega no final da gestação esgotada. Eu mesma fui uma pessoa que quando eu tava no final da gestação eu já tava esgotada, eu não respirava bem, eu não dormia bem. Então a impressão que a gente tem também é que quando o bebê vai nascer, vai tudo melhorar. Tipo, o bebê vai nascer, vai dar tudo certo. Só que a gente esquece que o bebê precisa da gente em tudo, 100%. E ainda tem a questão hormonal, que é muito, muito, muito forte. A questão hormonal depois que você tem um bebê. Então aí você teve o bebê, você tá ali cansada do tipo de parto que você teve. Muitas vezes é muito difícil a gente falar, eu tô maravilhosa. Acontece, mas é bem difícil. Normalmente as mulheres estão cansadas ou estão se sentindo doloridas. É uma situação ali que você fica parece que você não tá meio que ali, entendeu? Você fica numa situação tipo, E aí você tá naquela confusão mental, e tem um bebezinho que é seu, só seu, e ele depende exclusivamente de você. Então, assim, começa a vir as culpas. Eu quero dormir, mas eu preciso amamentar. Eu quero descansar, mas eu preciso cuidar do meu bebê. Eu quero chamar minha mãe, mas a mãe agora sou eu. Então, vem N questões que vem acontecendo depois desse parto. Mulher tá na maternidade, ali ainda normalmente é uma situação normalmente mais tranquila, porque tem profissionais para ajudar, e aí tem sempre uma pessoa acompanhante que tá ali o tempo todo com ela. Então acaba sendo uma situação mais tranquila, porque a alimentação vem para ela, tá tudo ali, e ela basicamente ela só tá ali para amamentar. E quando ela vai para casa? Muitas vezes a rede de apoio dela é só uma pessoa que tem que fazer milhões de coisas, e mais ela só com o bebê. Então, assim, ou muitas vezes ela não tem rede de apoio, porque o marido vai voltar a trabalhar com 7 dias, ou às vezes nem tem esse direito, não tem alguém perto, ou a pessoa não vai ficar. Quantas mulheres também esse ano que passou e tá passando aí por questões devido à pandemia, não ter pessoas para estar junto devido à pandemia, porque com a pandemia as pessoas não queriam que outras pessoas fossem na casa delas, então não tinha pessoas para ajudar, nem que elas pagavam, e nem pessoas para ajudar da própria família, por medo da contaminação pelo novo coronavírus. Então é uma situação muito complicada, porque você tá ali, você tá cansada, e o bebê quer mamar o tempo todo. Quando a gente fala em livre demanda, a gente fala em livre demanda de tudo, gente. O bebê tá em livre demanda, ele tá em livre demanda de carinho, de aconchego, de atenção, de alimentação. Não é pura e simplesmente uma livre demanda de o bebê vai chorar, eu vou botar no peito porque ele tá com fome e é só isso. Não, são N coisas. Quantas vezes eu chego na casa das mães e elas falam assim, mas o bebê quer mamar cada 1h30, 2 horas. Sim, muitas vezes pode ser fome, muitas vezes não. Muitas vezes esse bebê só se sente protegido com a mãe, perto da mãe, entendeu? Sentindo o cheirinho da mãe. A Vanessa aqui tá dizendo minha situação atual. Eu tô essa semana, assim, gente, muitas mães, graças a Deus, não posso reclamar, muitas mães. E eu peguei 2 mães numa situação basicamente como essas.
que eu tô tentando explicar a vocês bem abaladas. Uma das mães estava indo tudo certo com a amamentação, tudo super certo, mas o bebê só queria ficar com ela o tempo todo no peito. Tirava, não dava 15, 20 minutos, tava o bebê querendo voltar pro peito. E ela vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ela falou, não é possível, eu não tenho leite, não tá sustentando, meu leite é fraco, porque essa criança não quer sair do meu peito. Aí eu cheguei lá, perguntei, quantas fraldinhas de xixi? 4. Faz cocô? Muito. Tá rosada? Tá. Ganhou peso? Sim. Então tá sustentando. Se o bebê tá querendo ir várias vezes ao peito, por outro tipo de demanda que não seja só alimentar. E isso mexe muito com o emocional da mãe. E é uma das principais causas de abandono da amamentação exclusiva. Porque se outra pessoa pode fazer isso por você, é muito mais fácil. Se outra pessoa pode pegar uma mamadeira e dividir isso com você, se o pai pode dividir isso com você, se o pai durante a madrugada pode pegar uma mamadeira e dar para te deixar dormir um pouco mais, é muito mais fácil do que ser você 24 horas. Porque o bebê, ele mama. Se a gente for botar uma média de 3 em 3 horas, são 8 vezes no dia. Mas esse bebê livre demanda, com leite materno, normalmente ele não mama de 3 em 3 horas, ele mama de 2 em 2. Então são 12 vezes. Então, assim, tem esse desgaste físico que vai abalando a gente mentalmente. E aí a gente vai se questionando se o nosso leite está sendo suficiente, se o leite é forte, se eu vou aguentar. Então, assim, quando a gente já está preparado, olha, eu sei que é assim. Porque quantas vezes eu vou fazer consultoria de pré-parto e as mães falam assim, tá, mas é no início, né? Tipo, nos 3, 4 primeiros dias, enquanto a minha pojadura não vem, esse bebê tá mamando de cada 2 horas ou de hora em hora. Não sei, gente. Tem bebês aí de 4, 5 meses que tá mamando a cada 2 horas ainda, porque é a necessidade dele. A livre demanda, o bebê vai mamar a quantidade que ele sente vontade, sem precisar estar cheio o tempo todo. Então não quer dizer que esse bebê tem que encher a barriga cada vez que mama para conseguir ficar 3 horas sem se alimentar. Não, ele pode mamar um pouquinho, 50% da capacidade estomacal. Daqui a pouco ele vai e faz de novo, e mama de novo. E ele pode fazer isso várias e várias vezes durante o dia. Então, nós temos que ter a consciência do seguinte, é assim no início. Não tem muito para onde fugir. Se você quer amamentar o seu bebê, não tem muito para onde fugir. O que você precisa ter? Rede de apoio e consciência disso. Você ter consciência que isso vai acontecer por um período e também depois vai passar, fica muito mais fácil do que você chegar, de repente você pega de surpresa. Você pega de surpresa de, meu Deus, por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa errada, porque a filha da vizinha me falou que o bebê dela mama de a cada 3 horas. Mas será que mama só peito? Será também que esse bebê não liga tanto pro peito? Porque tem isso, gente. O Bernardo mesmo, meu filho, era uma criança que ele mamava 15, 20 minutos, largava o peito e dormia. Ele não queria, ele não sentia necessidade de ficar agarrada no meu peito. Ele gostava de ficar meio que abraçadinho comigo e tal, mas eu também logo fui adaptando ele a ficar com o pai. Então, assim, eu dava de mamar, ele soltava, eu falava, segura, Denis. E aí ele pegou essa coisa do pai também. Então a gente conseguia dividir bem. Mas tem criança que não é assim. Como que a gente vai controlar isso? Isso não existe. Essas coisas que vendem de, deixa a criança lá chorar até a hora que for parar. Isso não existe, gente. São recém-nascidos. A criança, ela sente o cheiro da mãe, ela tem o toque da mãe, ela tem o aconchego da mãe durante a amamentação, além da alimentação, da sucção também, que é muito prazerosa para esse bebê. Então isso tudo acalma muito esse bebê. Então por isso também tem técnicas que a gente chama de estrogestação, que são técnicas em que a gente tenta levar esse bebê mais próximo ao ambiente intraútero,
para deixar esse bebê mais calmo, como deixar a luz média para baixa, deixar ele no ninho, enroladinho, fazer aquele charutinho, ouvir sons que a gente fala que são os sons de chiados brancos, que ajudam bastante, pra gente conseguir fazer com que esse bebê consiga se acalmar de outra forma a não ser no seio materno. Então, assim, não é pura e simplesmente a amamentação, chegar, botei o peito para fora, aprendi a técnica lá com a Ana e vai dar tudo certo. A gente também tem que estar preparado para isso e entender que é uma fase que passa. Eu hoje, quando fui na casa de uma dessas clientes que estava um pouco abalada, ai meu Deus, que estava um pouco abalada, ela falou: Ana, o bebê não para de mamar. Eu falei: olha, seu bebê tem 5 dias. Seu bebê tem 5 dias. Pensa como você tem que estar feliz dela estar mamando, dela estar fazendo xixi, cocô, tá ganhando peso. Pior é quando esse bebê não mama, tá desidratando. A mãe que passa por isso, por um bebê que não mama, por um bebê que não ganha peso, por um bebê que tá arriscado a desidratar, por um bebê que é arriscado a ir pra uma UTI, ela tá louca pra esse bebê mamar de hora em hora nela, gente. Então, assim, a gente tem que ter a consciência que no início é assim. Aí eu posso ter a sorte do meu bebê, Ana, não ser completamente grudado no meu peito? Sim, pode ter a sorte, mas é muito difícil. O problema é que as pessoas, elas lidam como se o certo é mamar de 3 em 3 horas. E eu vou estar super bem. E não levo em consideração todas essas outras coisas que vêm carreadas, que é o cansaço da gestação, que é a situação do parto, tanto normal quanto cesárea. Parece que passou um trator por cima da gente e a gente quer descansar, mas já a partir daquele momento não pode. E os hormônios, assim, eu lembro que eu pensava muito nisso, não, eu tenho que me controlar, os hormônios não vão me dominar. E chegou um determinado momento que eu só queria chorar. E aí vem as questões que a gente tem que estar de olho e sempre tá respirando fundo e pensando assim, não, calma, isso vai passar. Porque é uma fase, gente, essa inicial, que a mulher, ela tá muito fragilizada. Então ela acha que não vai dar conta. Pode ser o primeiro filho, pode ser o segundo filho. Porque no primeiro filho, ela acha que não vai dar conta porque é tudo muito novo para ela. O segundo filho, ela pensa, meu Deus, eu tenho ainda mais um filho que eu tô deixando de lado. Então também vem a questão da culpa de você tá dando mais atenção ao novo bebê que nasceu e não tá dando tanta atenção ao seu filho, que é o seu primogênito. Então, assim, vem todas essas questões na cabeça. Mas se a gente tem a consciência de que aquilo tudo vai passar e as coisas vão se organizando, e em relação ao filho, para quem tem mais de um filho, gente, as crianças, elas vão fazer birra, elas vão se infantilizar. Toda vez que eu vou na casa de alguém que já tem um filho antes, olha, a criança quis entrar no berço, quis dormir no carrinho, quis chorar, voltar a usar chupeta, quis mamar na mamadeira, coisa que já não fazia. E vai querer começar a fazer porque tá vendo o irmãozinho ou a irmãzinha mais novo fazendo e tendo atenção. Então, assim, nesse momento é conversar mesmo, tipo olho no olho. Ou, não, meu filho tem 1 ano, né, porque engravidou lá no puerpério, ou é muito pequeno e não consegue ter esse entendimento, é tentar distrair de todas as outras formas, gente. É entender que naquele momento quem precisa mais é o bebê recém-nascido, de você. Mas quando esse bebê dormir, você vai tentar fazer da melhor forma. E aí que eu volto a falar da rede de apoio. Ter uma rede de apoio é muito importante. Essa mulher que foi para casa, já pensou ela ainda ter que cozinhar, passar, fazer N coisas? É muito desgastante. E existem mulheres que têm que fazer esse tipo de coisa, porque não tem quem faça para elas. Então, assim, Ana, como eu vou fazer? Você vai fazer realmente tentando se programar desde a gestação. Eu lembro que eu tinha clientes que falavam, eu não tenho ninguém. Eu falei, começa, sabe com o quê? Deixando comida congelada. Comida congelada, Ana, sim. Falei, compra um monte de potinho e faz comida congelada. Seu marido não vai trabalhar? Vai trabalhar, então ele vai comer na rua ou vai levar comida de casa. Então, deixa já congelada essas comidas. Já deixa congelada no freezer, pelo menos para os primeiros 20 dias. Eu digo que o punk do punk,
O punk do punk são esses 15, 20 primeiros dias ali. Se você conseguir já começar a se acertar nesse momento, vai tudo ficar um pouco mais fácil. O grande problema é que às vezes a mulher ela vai enrolando aquilo, e quando vai ver, virou uma bola de neve. Uma coisa que você conseguiria resolver rápido e que você não precisaria passar por tanta coisa, você demorou tanto a procurar uma ajuda, uma profissional para te ajudar, que você acaba tendo essa maior dificuldade, aí fica traumático essa amamentação para você. Eu sempre falo que, sim, a amamentação, se ela não tiver ajuda e se você tiver grandes problemas, ela vai ser traumática. Ela vai ser uma coisa que você não vai... Só em pensar vai te arrepiar. Eu, essa semana, atendi uma cliente da doutora Maíra Fontainhas. No primeiro filho dela, a mama empedrou. Ela achou que com o bebê mamando só ia dar tudo certo. Aí, como viu que não deu, começou a usar bomba elétrica, acabou estimulando mais. O peito foi crescendo. Virou uma mastite. Começou a ficar quente. Ela achou que ela deveria botar compressa. Botou compressa de água quente. Quando foi ver, ela já estava com um abscesso. Ela disse que parecia uma bola de tênis que ela tinha no seio esquerdo. Tá? E do outro lado pareceu um limãozinho, que ela disse que ela sentiu os caroços. É bem grande mesmo. E aí ela teve que ir pra maternidade, porque a médica pediu pra ela ir nesse primeiro filho dela. Chegou lá, ela teve que ficar internada. Ela quase fez uma sepse, uma infecção generalizada. Tinha pus ali. Então, assim, quando esse outro bebê dela nasceu num dia, foi normal. No outro dia, ela disse que ela já começou a sentir a pojadura. Ela me ligou, ela falou, pelo amor de Deus, vem hoje. Eu pago o dobro, eu pago o triplo. Eu não, calma, eu vou dar um jeito, eu vou te encaixar. Eu vou, por quê? Ela falou, Ana, eu não quero passar por aquilo de novo. Porque quando ela foi chamar uma consultora de amamentação, ela já tinha feito um abscesso. Ela já precisou ficar 15 dias internada tomando antibiótico venoso, longe do bebê dela. Ela teve que interromper a amamentação com 1 mês. Porque depois, quando a médica falou, olha, agora parou, tudo bem, você ainda tem leite, você tem uma boa produção, dá pra você voltar a amamentar? Ela falou, não, eu não vou amamentar mais. Eu não quero passar mais por isso. Criticar essa mãe? Nunca. Eu faria o mesmo. Depois de ter empedrado, virado mastite, virado abscesso, eu ter ficado internada 15 dias. Quando eu voltasse para casa, eu ia querer amamentar. Gente, ela falou, Ana, não consegui ouvir a palavra amamentar. E na segunda gestação, o que ela fez? Ela se preparou. Ela começou a pensar, ela percebeu que se ela tivesse pedido ajuda antes, aquilo não teria acontecido. Então, tipo assim, a gente tem que se preparar mentalmente para isso. E também se preparar financeiramente se você quer um auxílio em seu domicílio, no seu lar. Volta a bater nessa tecla. Eu sei que tem várias pessoas e várias consultoras que pensam um pouco diferente, mas eu tenho a minha linha de pensamento e eu sou muito direta, vocês sabem disso. Gente, são 9 meses. Uma consultoria de amamentação é R$350 em média. Tô dizendo em média porque a minha eu conheço outras que também são isso. Então, assim, são 9 meses. 9. Se você guardar o quê? R$50 por mês, nem é claro que nem 50, tô ficando doida. Se você guardar aí pouquinho aí de dinheiro por mês, você paga uma consultoria de amamentação. Para você poder ter ajuda logo com qualquer problema que você tiver. Ana, não tem condições nenhuma. Não tem condições mesmo nenhuma. Já grávida, começa a procurar um banco de leite na sua cidade. Ana, não tem banco de leite. Se não tem banco de leite, tem atenção primária, tem postos de saúde. Nesses lugares tem enfermeiros, tem profissionais de saúde que o enfermeiro é capacitado, ele estuda isso na faculdade. Eu tenho cursos de consultora de amamentação, eu me especializei nisso, mas eu aprendi isso também na faculdade. Isso é matéria de faculdade. Então, se é formado em enfermeiro, ele tem que ter noção e tem que saber te ensinar. Então, assim, também é do interesse, gente. Não é só por simplesmente ficar perguntando à vizinha o que aconteceu com a filha dela, deixando alguém dizer que quando era na época dela, o peito quase caiu, o bico caiu, desse tipo de coisa. Tem que se preparar. Tanto psicologicamente, quanto financeiramente, se quiser, quanto também de rede, de apoio, tanto familiar quanto profissional. Então é fazer o que vocês estão fazendo, assistir lives, procurar conteúdos, tá ali
se preparando e entendendo que não é fácil. Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, mas quando nascer, bota no peito que mama. Tomara. Instintivamente, até o bebê pode ir lá e mamar ou não. E aí? Você quer amamentar? Você realmente quer? Ou é daquele tipo que, vou tentar. Se não der, eu vou pra fórmula. Ok, também, é seu direito. Não quero amamentar, não quero amamentar. E também tenho essa decisão na cabeça de vocês. Vocês querem amamentar? É isso que vocês desejam? Ana, eu quero amamentar. Então, se eu quero amamentar, eu tenho que me preparar para essa amamentação. Tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Olha, eu não tenho rede de apoio. Não tem ninguém. Meu marido vai voltar a trabalhar com 7 dias. Eu vou ficar sozinha com meu bebê em casa. Congela a comida. Casa. Quando der, faz alguma coisa. Se não der, o início dos dias não vai fazer. Porque eu não aguento ver um negócio no chão, gente. Por favor, né? Vamos priorizar a nossa sanidade mental. Isso é muito importante. Muito importante. Tenho rede de apoio, então melhor ainda. Vai ficar em prol daquilo. Eu digo que os primeiros dias de vida do Bernardo, os 15 primeiros dias, eu só me lembro de ter dado mamar e trocado fralda. Eu só me lembro disso. E mais de ter dado mamar, nem trocado tanta fralda que minha mãe e meu marido trocavam. Eu não me lembro nem de tomar banho. Mas tomei, gente. Fica tranquila. Eu não me lembro de muita coisa porque parecia que eu vivia para aquilo. Mas eu sabia que aquilo ia passar. Hoje ele tá aí. 1 ano, 3 meses, come de tudo, corre para um lado, corre para o outro. E é isso. Mas a gente não pode deixar se abater. E aí vem as questões que são mais arriscadas durante esse período do pós-parto imediato, tá, gente? Deixa eu beber uma aguinha. Gente, pode mandar pergunta, tá? Eu vou falar dessas últimas 2 partes que eu quero falar. E eu vou ler perguntas. Eu já vi que subiu algumas, mas manda também no pontinho de interrogação, tá? Dando coraçãozinho aí, pra mais gente poder ver. Aí vem, gente, 2 questões que a gente tem que estar sempre muito atento e entender e saber identificar, tá? E isso é bom também, quem for sua rede de apoio, ler sobre isso. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiz meu marido ler tudo que poderia acontecer comigo durante a gestação e durante o meu puerpério. Por que isso? Porque eu falei assim, se chegar num momento em que eu realmente enlouquecer e meus hormônios falarem mais alto do que a minha razão, eu preciso de alguém que fale, lembra que você me disse que isso podia acontecer, que era assim mesmo? Então, eu falei pra ele, olha, na gestação eu posso ficar irritada com você por nada, eu posso chorar por nada, eu posso, sei lá, te mandar embora de casa, eu posso... Uma vez ele chegou meia hora de diferença do horário normal que ele chega do trabalho. Gente, eu fiquei em casa, vocês vão morrer, eu falo só besteira, em casa, imaginando ele na rua com outra mulher. Eu falei, tá no trabalho? Não, ele tá com outra mulher na rua, tenho certeza. E comecei a chorar, e não liguei pra ele, não fiz nada. Quando ele chegou em casa, eu estava chorando. Por quê? E ele chegou e falou, o que aconteceu? Eu falei, eu sei, ele sabe de quê? E ele falou, meu Deus, bem que você falou. E quando ele falou, bem que você falou, eu falei, cara, eu tô, acho que surtando. Eu falei, da onde eu tirei isso? Ele falou, só cheguei meia hora, o trânsito do Rio de Janeiro, vem cá, me abraça, me beija. E eu fui me acalmando. Então, assim, preparem também a rede de apoio de vocês. Como eu sempre falo o seguinte, vai ter consultoria pré-parto, vai ter orientação, bota o marido pra fazer junto, bota a avó pra fazer junto. Bota alguém para fazer junto com vocês, para essa pessoa também poder te dar esse toque de epa, eu acho que são os hormônios aí falando. Não é você sozinha, pura. Então, tem 2 coisas também que é muito importante vocês saberem, também a rede de apoio de vocês. O que é baby blues e o que é identificar uma depressão pós-parto. São coisas completamente diferentes. Tem gente rindo de mim da história do Denis. Denis passou por uns bocados, olha. Fui fácil não, vou mentir pra vocês não. Na gestação fui pior do que no puerpério. O puerpério até que eu me saí bem. Dentro do possível, né?
Vamos lá, baby blues. Baby blues é quando a mulher, ela começa a sentir uma tristeza, uma vontade de chorar sem motivo. Ela olha para as coisas, ela olha pro bebê dela e começa a chorar. Aí você pergunta assim, mãe, essa semana eu atendi uma também assim, eu falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa? Aí segurei na mão dela, eu falei, você tá sentindo alguma coisa? Tá doendo? Eu vou te ajudar, a gente vai fazer o laser, eu vou te dar as orientações corretas, vai dar tudo certo. Aí ela, não, eu só quero chorar. Aí eu falei, então tá, chora. Falei, só não vou te abraçar, porque eu não posso te abraçar agora, mas segura minha mão. E deixei ela chorar por uns 5 minutos. Aí começou a chorar ela e a avó, que é a mãe dela, né? A avó do bebê, que era a mãe dela. E aí o marido olhando pra mim, tipo, o que tá acontecendo? E eu só, tipo, pra ele se acalmar. Aí quando ela começou a respirar fundo, eu vi que ela tava se acalmando, eu fui puxando o assunto, eu falei assim, você já ouviu falar em baby blues? Aí ela, eu acho que eu já ouvi esse nome. Eu falei, é isso que você tá sentindo. Você não tá sentindo dor, você tá bem, você tá feliz com o seu bebê, você quer ficar com o seu bebê, você quer amamentar o seu bebê, você quer cuidar do seu bebê, mas você sente essa vontade de chorar. Você sente, parece que uma tristeza que você não sabe de onde vem. Não é isso? Ela falou, eu não entendo, eu tô aqui, eu tô bem, eu sei que tem tudo bem, eu sei que meu bebê tá bem, mas eu sinto essa vontade de chorar. Eu falei, então, isso é o baby blues, isso são seus hormônios, você vai fazer um looping, até como falou a Pri da Gotas e Brincos, minha parceira lá de São Paulo. É isso, ela tava tendo um looping ali, ela falou, Ana, eu não sei o porquê. Aí eu falei assim, é medo, é achar que não vai conseguir. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei assim, olha, eu sou enfermeira desde 2010, quando eu me formei. Sou formada em obstetrícia desde 2012. Fui ter Bernardo em 2019, né? Quase 10 anos de formada. E eu também passei por medos, por dúvidas, por N coisas. Para quem não conhece meu relato, tem na página. E também agora tem lá no IG da Abracadabra, no IGTV deles. Eles me convidaram para contar a minha história materna. Então eu conto como foi essa minha maternidade de início. Então assim, eu falei com ela, eu também passei por isso. Não se sinta mal por isso. Não sei, eu sou a única que acho que isso não vai acontecer. Óbvio que não. Todo mundo sente. Mãe de primeira viagem, mãe de segunda. Claro que tem umas mais descoladas, né? Que não, tá tudo certo, eu vou tal. E os hormônios não atingem tanto, mas a grande maioria atinge. Então você saber que aquilo é o seu hormônio, que você tem que se acalmar, que você vai dar conta, vai respirar fundo. Olha, pai, segura que eu vou tomar um banho, vou lavar o cabelo. Segura aí um pouquinho, eu tô voltando. Entenda que se o bebê chora, o bebê só sabe chorar. Seu bebê não sabe fazer nada a não ser chorar, mamar, fazer xixi e cocô, tá? Então, assim, o bebê chora, ele tá irritado com a luz, ele chora porque tá irritado com as vozes, ele chora porque tá irritado com a temperatura, ele chora porque tá irritado de fome, ele chora por tudo. Não associe um choro ao sofrimento. Nem todo choro é de sofrimento. E você vai saber se seu bebê estiver chorando de sofrimento, de dor. As mães falam assim, Ana, essa noite, não sei, foi um choro muito estranho, foi um choro estrondante. A criança se esticava. Aí normalmente é o quê? Uma cólica. Às vezes a criança está irritada. Teve uma mãe que falou assim pra mim, olha, cheguei lá e ela desesperada, a criança chorando. E ela virou pra mim assim, eu não sei o que fazer, ela tá chorando, eu acho que eu não tenho leite. E o Rio de Janeiro, numa temperatura de 39 graus, ela sem um ventilador ligado, nem um ar-condicionado. E a criança de plush e manta. Eu falei, o bebê tá calor. Falei, vamos tentar? Aí o pai, tipo, tem certeza? Eu falei, vamos tentar, vamos tirar a roupinha? Aí tiramos a roupinha, eu falei, liga um pouquinho o ar no 24 pra dar uma refrescada. E aí acalmamos, eu falei, acalma primeiro ela. Aí levantou, acalmou, botou ela no peito, ela começou a mamar. Então, assim, gente, a gente tem que ter um pouco dessa destreza, mas a gente também precisa de ajuda e precisa entender que isso pode acontecer. Porque se vocês são pegas de surpresa, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Então, assim, a gente ter essa noção de que o baby blues pode acontecer nesse pós-parto imediato, né? Que tem essa queda aí de hormonal e que você pode passar por isso. Mas vamos lá, o baby blues, a mulher ela sente uma tristeza
tá, gente? Ela às vezes tem vontade de chorar, mas ela quer ficar com o bebê dela, tá? Ela quer amamentar, ela quer cuidar do bebê dela, tá? Ela tá tratando bem o bebê dela, ela está indo bem. Ela só tá aquele looping hormonal, mas ela tem consciência disso tudo que ela tem. A depressão pós-parto, que ela é mais arriscada, tá, gente? Por quê? A mulher, quando ela tá em depressão pós-parto, ela começa a não ter ânimo para cuidar do próprio bebê. Ela pede para as outras pessoas cuidarem do bebê dela. Elas, né, muitas vezes, a grande maioria, elas não querem ver o mal do bebê, tá, gente? Mas elas não querem fazer. Já peguei muitas clientes assim. Tipo, tem que trocar a fralda. Vai lá, amor, trocar a fralda. Vai lá, mãe, trocar a fralda. Ó, tem que botar uma meia. Ela não queria. Ela não queria pegar o bebê no colo. E ela falava, me dá desespero de eu ter que saber que eu tenho que pegar meu bebê no colo para amamentar. E o peito dela duro de leite. Não, eu não quero que você encoste na minha mama. Eu falava, mãe, mas o que a gente vai fazer? Eu não sei, eu quero que você converse comigo. E eu conversando com ela, eu falei, olha, a gente vai ligar para sua obstetra. Vamos conversar com ela em relação a esses sentimentos que você está tendo em relação ao seu bebê e que você não quer amamentar. Porque o que acontecia? Como ela no início estava tentando amamentar de qualquer forma, porque ela estava se exigindo aquilo, não era vontade dela, mas ela estava se exigindo aquilo, ela ficava mais nervosa e o tempo que ela não estava amamentando, ela não queria nem chegar perto dessa criança. Quando o bebê ia tomar banho, ela se trancava no quarto, para não ouvir, às vezes, o chorinho do bebê, quando ia trocar uma fralda. Então, assim, ela começou a ter aquele distanciamento da filha dela, devido ao problema que ela estava tendo em não querer amamentar. Então, chegou nesse ponto e não tá afetando a sua relação com o seu bebê, para. Sim, para. É melhor o seu bebê ter uma mãe sã, que queira cuidar dele, do que uma mãe que só amamente ele e não queira ficar com ele. A depressão vai vir diretamente ligada devido à amamentação? Não, mas tem mulheres que desenvolvem depressão devido a essas questões do cansaço da amamentação. Então a gente tem que ver o que é, se realmente o fundo era esse. Dessa cliente, o fundo era esse. O fundo era que ela não queria amamentar, ela estava se forçando a amamentar. Então, no momento que ela não amamentava, ela não queria ver a criança. E aí a gente começa... É bom vocês estarem sempre conversando isso com a rede de apoio de vocês, a usar alguns termos. Eu não quero trocar essa criança, eu não quero ver essa garota, eu não quero ver esse garoto, eu não suporto ouvir o choro dessa criança. Você vê que a mãe, ela não se refere ao bebê como meu bebê, o meu filho, pelo nome. Tem sempre essa coisa de distanciamento. Eu não quero chegar perto, eu sinto raiva. São vocabulários que a gente ouve vindo da mãe que já chama a nossa atenção. Eu fui atender uma cliente já tem um tempo que eu não tinha percebido de início, porque aparentemente ela estava bem. E aí ela falou pra mim um dia antes que a bebê não parava de chorar de jeito nenhum. Ela estava com candidíase mamária, então eu tive que voltar lá mais 2 vezes para fazer o tratamento completo. Falou, olha, não para. Ela chora o dia inteiro, mas até então ela só me falava que a criança chorava o dia inteiro. Falei, tem certeza? Tenho. Eu fiquei lá em média 1 hora, 1h30. A criança não chorou. Mas ela disse pra mim que as crianças não paravam, que aquilo ali era uma circunstância que estava acontecendo só porque eu tava ali. Mas enfim, passou, não vi nada também que me chamasse atenção. No outro dia a mãe dela estava lá com ela, né, cuidando da criança. E aí ela virou pra mim e repetiu que a menina chora o tempo todo e aquilo tava enlouquecendo ela. Que ela realmente tava querendo começar a dar peito e mamadeira, que a mamadeira enchia ela e a menina dormia. E a avó virou e falou assim, não, a Gabi é super tranquila, até o nome da bebê era Gabi. Gabi é super tranquila, ela só chora pra mamar, depois que ela mama ela fica bem. Aí a mãe, não, ela chora o tempo todo. E a avó, não, ela só chora pra mamar. Ela chora, reclama, você bota ela no peito, ela mama, depois ela fica. Só que ela mama, né, a cada 1h30, 2 horas.
Aí a mãe virou pra mim e falou assim: eu não suporto mais o choro dessa garota. Eu não consigo mais ouvir o choro dessa garota. Ali me deu o clique. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a conversar com ela. Você acha que devido a essa questão, você tá ficando muito cansada de amamentar, você não tá querendo ficar com seu bebê e tá te irritando ouvir o seu bebê chorar? Aí ela começou, sim, eu acho. Aí eu chamei o marido, chamei a avó, e aí a gente começou a conversar ali. E claro que você não vai falar isso logo de cara, né? Olha, você tá entrando numa depressão pós-parto, porque, né, é uma coisa também que atinge, e eu também não sou médica para dar diagnóstico, né? Eu vejo as circunstâncias e posso dar uma hipótese, né? Diagnóstico, olha, a gente tem que ver, procurar um médico para ver se é isso. E aí eu falei assim, o que vocês acham? Vamos conversar com a obstetra e tal. Aí eu pedi o número da obstetra também, mandei o meu parecer como profissional e pedi para ela entrar em contato. E aí, da outra vez, quando eu fui, ela falou, olha, eu conversei, meu obstetra também me ligou e realmente eu vou começar a tomar uma medicação, porque eu acho que realmente está alterando, mas eu não quero parar de amamentar, eu quero ver se eu consigo regular. Então, a partir dali, ela enxergou o que estava acontecendo. Talvez, se eu não tivesse ido lá, ela teria entrado num ritmo muito pior, num ritmo de não querer ver mais essa criança, não querer ficar perto dessa criança. E outras coisas também que são muito importantes, tipo, caiu. Ah, não troquei fralda. Ah, tá toda suja, você não viu, tá desde cedo sem trocar fralda. Ah, não vi, não lembrei. Desleixo com a criança. Então são coisas que a gente tem que estar prestando atenção, mas é muito difícil também para nós que estamos na situação, tá vendo? Então é muito importante a rede de apoio de vocês terem a consciência desse tipo de coisa para estar olhando. E a gente também, gente, como mulher, se preparar para esse momento. Não é a pior coisa do mundo, não faça da amamentação um bicho de 7 cabeças. Mas saiba que não é fácil. Saiba que todo mundo vai ter problema. Nesse vídeo que eu falo sobre a minha maternidade na Abracadabra, que tá lá no IGTV, vou até deixar depois aqui pra vocês nos stories, vou repostar lá nos stories se vocês quiserem depois assistir. Lá quando eu terminar aqui eu faço. Em que eu falo que eu liguei pra Lilith, falei, vem aqui que tá alguma coisa errada. Vem, porque tá doendo, eu já tentei, já ajeitei, não é possível, eu ensino isso, eu não tô conseguindo. Então a gente precisa de ajuda. Não hesitem em pedir ajuda. Então, mas você tem que estar se preparando para saber quem procurar, aonde procurar, como procurar na gestação. Não é deixar o fogo no meio tá acontecendo e agora para onde eu vou olhar. Que aí a gente não consegue enxergar. A gente não consegue realmente organizar o nosso pensamento. Tá bom? Vou começar a responder umas perguntas aqui, que agora falta só 20 minutos de live. Vamos lá. A Tita, você acha uma boa colocar o bebê no quarto? Tita, a gente não tá falando sobre isso hoje. Existe um aumento de produção de leite. Gente, a gente não tá falando sobre isso hoje. A gente tá falando sobre outra coisa. Essa daqui da Tita eu vou responder. Tive muito problema na amamentação no primeiro filho. Meu peito é plano, tive muita dificuldade. Sempre tive dar um complemento com fórmula. Será que o segundo vai ser da mesma forma? Cada amamentação é de uma forma. E se você já sabe as dificuldades que você teve, você já tenta ver o que você pode fazer para não passar nessa segunda amamentação. Tá? Então, não adianta comparar uma com a outra, que uma não vai ser igual à outra, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Macedo, 5066. Quem está amamentando pode fazer o de floral para ansiedade? Gente, produtos naturais normalmente não são contraindicados, tá? E podem ser utilizados, mas quem tem que prescrever é o obstetra. Não saiam tomando sem falar com seu obstetra, tá? Até porque se tiver num estágio mais grave, o floral, né, essas coisas mais naturais não vai fazer efeito. Então, assim, é legal você estar transmitindo isso pro seu obstetra, para ele poder estar prescrevendo para você o melhor possível, tá? Deixa eu ver aqui. Laís, posso tomar chá de amora no pós-parto para regular o hormônio?
Laís, realmente eu nunca ouvi falar sobre chá de amora. Mas assim, chá de erva doce, chá de camomila, isso tudo pode tomar tranquilamente que vai tentar acalmar a gente. As dicas que eu sempre falo também, gente, é assim, a mulher, bebê dormiu, gente, dorme, descansa. Não adianta achar que o bebê vai dormir à noite e vai ficar acordado de dia. O bebê dorme 18 horas, um recém-nascido dorme em média 18 horas, mas ele dorme picado. Então a impressão que a gente tem é que esse bebê não dorme, porque ele dorme 1 horinha, 2 horinhas, acorda. 1 horinha, 2 horinhas, acorda. Aí nessa 1 hora que ele tá acordado, na hora que você vai tentar, né? Então assim, você tem que ir também meio que dormindo picado. Nosso sono também vai desregularizando e depois, à medida que esse bebê vai regulando, a gente também vai regulando. Então assim, descansem quando o bebê for descansar. Dividam as tarefas com o marido ou com a rede de apoio, com a companheira, com quem for. Divida, acabei de dar mamar, vou dar para rotar, vou descansar aqui, vou botar minhas pernas para cima. Agora, dica aí para anotar: tenha uma bomba extratora de leite. Gente, bomba extratora de leite é vida. Se você tem uma bomba extratora de leite, se você tira o seu leite, se você armazena o seu leite, se a sua rede de apoio sabe dar na colher dosadora ou num copinho, você pode dormir. Não pode? Pode. Eu fazia isso. As madrugadas para mim eram mais fáceis, porque como eu dava muito plantão, eu já estava acostumada a ficar acordada de madrugada. Mas quando virava o dia, dava 5, 6 horas da manhã, eu tava louca de sono, eu queria dormir. Eu podia passar com ele a madrugada acordada, mas de manhã eu queria dormir, pelo menos umas 3 horas para eu me recompor do que eu tinha ficado acordada. Então o que eu fazia? Minha mãe dormia de madrugada, meu marido. E aí, quando chegava de manhã, eles acordavam, ficavam com o Bernardo, eu ia dormir. E a amamentação? Eu tinha leite guardado. E aí, na hora que ele começava a chorar, reclamar de fome, eles iam lá e davam. Na colher dosadora, que eu ensinei eles a dar. Tem vídeo na página ensinando como dar esse leite na colher dosadora, como armazenar, tem postagens na página ensinando armazenamento de leite. Então, assim, a gente também tem que se organizar. Porque o que mais cansa da amamentação é quando a gente acha que só a gente pode fazer. Amamentar em seio materno é uma coisa, mas o pai também pode amamentar. Ana, meu marido não sabe de jeito nenhum dar na colher dosadora nem no copinho. Dá na sonda, no dedo. Uma vez ou outra não vai fazer com que o bebê desmame, nada disso, não. Dá no dedinho. Essa noite foi horrível pra mim. Eu tô morta de cansaço. Eu preciso dormir, senão eu vou enlouquecer. Pai, bota a sondinha número 4 no dedo. Bota uma luvinha. Ou pode ser direto, higieniza a mão. Vai botar o seu próprio leite dentro de um potinho, né? Ou de uma mamadeirinha. E bota o dedinho na boca da criança. A criança suga. Dá ali o leite. E você consegue descansar. Então, assim, tem que montar estratégias. Tem que ter essa noção de que a gente precisa de descanso, de que a gente precisa de ajuda. E aí, quando a gente pensa isso antes de acontecer, quando acontece fica mais claro. E quando a gente prepara a rede de apoio também, a gente tem esse quê a mais de, se a gente esquecer, a pessoa tá ali para te lembrar. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba. Quinta-feira tem live com a Lilith. Lembrei, falando sobre a importância do pediatra na amamentação. Um pediatra que apoia a amamentação, ela vai estar aí com vocês. Semana que vem, de terça e quinta, vai ser ela. Não vou estar aqui, porque eu vou estar tirando umas férias com o maridão. Mas na outra semana eu volto para bater mais papo com vocês. As lives vão ser sempre feitas às terças e quintas, 19 horas. Aqui pelo Instagram, mas só ficarão salvas no YouTube. Então, para quem não assistiu ou quer reassistir, para quem vocês forem indicar, avisa que tem que ir lá no canal do YouTube se inscrever para assistir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter podido ajudar vocês, tá? Nesse processo. Não é fácil, mas com ajuda e orientação fica muito mais fácil, tá? Beijo, amores. Até a próxima.